Bom, primeiro eu quero dizer que eu espero muito que o título desse vídeo, a capa do vídeo, atraiam pessoas brancas, porque eu preciso conversar com pessoas brancas. Também aviso que esse vídeo não vai ter nenhuma produção nem de iluminação, nem de mim mesma, nem de cenário, e também vou fazer o possível para que ele não tenha nenhuma edição, porque eu quero que ele seja um vídeo cru, como o sentimento que eu tô tendo agora. Antes de expor aqui o meu ponto, antes de dizer onde eu quero chegar, eu quero que você primeiro conheça a minha história, a história da minha família, para você saber por que eu estou dizendo as coisas que eu estou dizendo aqui. Bom, a minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, ninguém nunca foi rico. Nós viemos de origem humilde, alguns de origem nordestina. E tanto o lado paterno quanto o lado materno da minha família foram criados e tem muitas pessoas que moravam, e alguns de nós ainda moramos, na favela do Muquiço, na zona norte aqui do Rio de Janeiro. Eu cresci morando nessa favela, eu morava no conjunto habitacional que tem nesta favela, e minha infância foi no período mais difícil do Muquiço, onde era troca de facção como quem troca de roupa, e troca de facções envolve muitas questões que são inerentes dessas situações, que é guerra, é tiroteio, é você muitas vezes ter medo de entrar em casa, é você ter medo de estar naquela comunidade, porque muitas vezes a facção que entra, ela entende, ela supõe que os moradores eram fechados com a facção anterior. Então tem uma série de intempéries que envolvem você morar numa favela que está passando por uma troca de facção. E eu passei por tudo isso durante a minha infância. O meu quarto ele ficava virado mesmo para onde era o foco dos tiroteios. Então muitas vezes o meu quarto, o quarto dos meus pais, o quarto do meu irmão, então muitas vezes a gente tinha que dormir na sala por causa desses tiroteios, todo mundo junto, porque a sala era um pouco mais segura. Enfim, foi uma infância bastante marcada por essas situações de violência que a gente sabe que só acontecem dentro da favela. Hoje eu ainda moro no Muquiço, não moro neste conjunto, na verdade eu moro fora do Muquiço, eu moro na entrada, mas ainda é extremamente perto, ainda é rota para quem quer entrar, ainda é rota para quem quer sair. Se tiver um tiroteio lá, parece que é dentro da minha casa, então ainda é tudo muito próximo. Mas apesar de tudo isso, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Bom, primeiro porque eu tenho 25 anos e eu tenho ensino superior e estou em fase de conclusão da minha pós-graduação. Isso é um privilégio não somente para qualquer faixa etária, mas especialmente para quem tem a minha idade. E aí você pode dizer, mas legal, Jelly, você conseguiu chegar aí porque você lutou, porque você mereceu. Sim, minha mãe lutou muito para que... Minha mãe e meu pai lutaram muito para que nós pudéssemos mudar um pouco de vida. Meu pai, minha infância, eu lembro muito do meu pai com 1, 2, 3 empregos. Minha mãe sempre arrumou formas de se virar para fazer dinheiro. Quando ela concluiu a faculdade, com a gente já nascido, a gente já crescido, ela lutou muito para conseguir o emprego estável que ela tem hoje. Sim, tudo isso aconteceu. Mas eu sei também que eu sou parte de um sistema que foi criado para que pessoas como eu vencessem. Porque se eu venci, se eu pude chegar numa faculdade, mesmo com todo o histórico que eu tive de ter morado numa favela, de não ter tido riquezas, de não ter tido um berço de ouro, e eu cheguei na faculdade e na minha turma, no meu primeiro período, só tinha uma menina negra, alguma coisa tá errada. Não é possível que todos os negros não quisessem fazer faculdade. Eu cheguei no fim da minha faculdade 4 anos e meio depois, tendo contado nos dedos as pessoas negras com quem eu cruzei ali dentro. E não é normal. Não é normal um sistema assim. Nós estamos vivendo um momento no mundo que dura desde que a humanidade existe. Ele não aconteceu agora, ele não é de 2 semanas atrás, quando George Floyd foi morto. Ele não é de 3 semanas atrás, de quando João Pedro foi morto. Ele não é de 2 anos atrás, de quando a Marielle foi morta. Ele é um sistema que existe desde que a humanidade surgiu. Um sistema que subjuga, que invisibiliza pessoas negras desde que o mundo é mundo. Mas acima de tudo é um sistema onde pessoas brancas não aceitam perder o protagonismo das coisas. O branco quer o protagonismo do descobrimento do Brasil e das Américas, quando a gente sabe que quando eles chegaram aqui, isso aqui era terra de índios. O branco ele não aceita não ter o protagonismo da construção de grandes artes do mundo, como as pirâmides de Gizé, como a Ilha de Páscoa. Eles preferem acreditar essas construções a ETs do que dar o braço a torcer e dizer que foram povos não brancos que construíram. E quando a gente fala de racismo, o branco também não quer aceitar perder o protagonismo dessa luta. O branco não se conforma de que é uma luta feita de negros para negros. O branco não se conforma de que ele não é o foco dessa luta, de que ele não é o ídolo dessa luta, que ele não é a grande vítima dessa luta. E aí surgem conceitos como racismo reverso. Ah, me chamaram de palmito. E aí surgem também frases prontas como todas as vidas importam,
Não existe consciência negra, temos que ter consciência humana. Sim, daqui a pouco, num futuro utópico, é isso que a gente pretende. A gente pretende realmente que todas as vidas importem, que a consciência humana se sobressaia a consciências de gêneros e classes e cores. Só que hoje a nossa realidade não permite pensar assim. Hoje, na nossa realidade, a gente precisa dizer que vidas negras importam, porque são as vidas negras que estão sendo tratadas como descartáveis. São as vidas negras que estão sendo exterminadas. A gente pode dizer que todas as vidas importam, mas não somos nós brancos que morremos nas favelas. Não somos nós brancos que somos as Ágatas, os João Pedros, as crianças baleadas. Não somos nós brancos que recebemos 80 tiros no nosso carro com a nossa família dentro. Não somos nós os brancos que estamos sob o joelho de policiais, que estamos sendo assassinados, simplesmente pela cor da nossa pele. Quando a gente fala que o branco é privilegiado, a gente não quer dizer que só porque você é branco a sua vida é fácil. A minha também não foi, a da minha família não tem sido. Desde que nossa primeira geração aconteceu, nossa vida não é fácil. Mas a nossa vida nunca foi dificultada pela cor da nossa pele. Pelo contrário, muitas vezes ela é facilitada pela cor da nossa pele. O branco pobre, se ele colocar um terno e gravata, ele vai ser confundido com empresário. Mas o preto, seja rico ou seja pobre, se ele botar um terno e gravata, ele vai ser chamado de motorista, vai ser chamado de segurança, vai ser chamado de empregado. Por quê? O que está errado no nosso sistema? Por que numa população que a maioria é negra, por que quando a gente chega na faculdade, a gente não consegue equalizar a quantidade de brancos e de negros? Por que na televisão a gente não tem a mesma quantidade de brancos e de negros? Tem o Lázaro Ramos. Tem 2, tem 3, tem 4. Se você consegue contar nos dedos a quantidade de negros que você vê tendo papel de destaque, tá errado. Então a gente não pode assumir esse discurso de que a vida branca também importa. A gente sabe que importa, porra. Claro que importa. A vida branca importa porque a vida branca nunca foi jogada no lixo. A vida branca nunca foi escravizada. A vida branca nunca foi exterminada. A vida branca não é alvo de genocídio. Então a gente já sabe que a vida branca importa. É por isso que agora a gente precisa dizer que a vida negra também importa. Porque até hoje, 2020, a vida negra é tratada como descartável. E o meu papel como branco, o seu papel como branco, é por isso que eu quero falar com você que é branco. Essa semana uma pessoa muito querida me perguntou o que ela pode fazer como branca na luta contra o racismo para não tomar o lugar de fala de ninguém. E é isso que eu estou fazendo aqui com você agora. A nossa obrigação civil, o nosso papel fundamental como brancos é primeiro a gente reconhecer que nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. A gente não pode mais querer protagonismo numa luta que não nos atinge. A gente não pode querer tomar para si o discurso do racismo. A gente não pode aceitar que nesse caso o nosso protagonismo é de antagonista. A gente não consegue aceitar que na luta contra o racismo nós somos os vilões, mas nós somos. Ah, mas eu sou branco e não sou racista. Você é, eu sou. A gente foi ensinado a ser. Então a nossa obrigação como brancos é bater esse papo aqui. É eu conscientizar você, você conscientizar teu irmão conscientizar a mulher dele. É a gente criar uma união, um elo de conscientização de que nós somos privilegiados e que de nós não podemos mais perpetuar o racismo. A gente não pode mais ser conivente. A gente não pode mais, se você não quer brigar, se você não quer ir pra luta, se você não quer se posicionar contra o racismo, eu sou totalmente contra, porque eu penso como Angela Davis. Não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Mas beleza, se você quer se manter neutro, se você quer ficar calado, então fica calado. Mas você não vai para as páginas, você não vai para os movimentos de vidas negras importam, dizer que as vidas brancas também importam. Porque você está passando o recibo e assinando o cheque de que você é um racista e de que você não quer mudar um sistema que escraviza, extermina e assassina milhões de negros desde que o mundo é mundo. Então esse é o meu recado que fica aqui pra você hoje, você branco. Chega de querer protagonismo nessa luta. Ou você cala a boca ou você dá a mão. Mas o protagonismo não é seu. Nessa luta você é o vilão. E você precisa entender que você é o vilão. E calar sua boca pra dizer que vidas brancas importam, porque todo mundo sabe que importam. Ninguém trata você como descartável. Então tá na hora de acabar com esse discurso. Se você acha que a sua vida importa mais do que a do teu irmão, tá na hora da gente entender que essa luta é de todos nós contra o racismo. E quando você diz que vidas brancas também importam, você está sendo racista. Você está sendo um passo atrás nessa luta. E para que um dia a gente possa dizer que realmente todas as vidas importam, para que a gente um dia possa dizer que não precisa de consciência negra, precisa começar agora. A gente precisa fazer agora com que realmente todos sejam tratados de forma igual, porque não são. Porque eu chegar aos 30 anos é normal.
O negro chegar aos 30 anos tem sido exceção. E enquanto essa for a nossa realidade, a gente precisa bater no peito e assumir a luta de que vidas negras importam, sim.